Senhoras e senhores, prezados congressistas, sejam novamente muito bem-vindos à sequência das atividades do 21º Congresso Estadual de Previdência da APPREM. Sejam muito bem-vindos, agradecemos pela valiosa presença de todos vocês. Nós temos aqui uma informação, a parte da tarde, a programação de hoje, da parte da tarde, houve uma alteração aqui mesmo deste auditório. A palestra que seria às 14 do GESCOM, com o Wagner Marcelino, ela será às 14. E o Dr. Miguel Horvai e também a Márcia Lopes será às 16. Então, a inversão dos horários das palestras da parte da tarde após o almoço. A palestra que seria às 14, que é o efeito da decisão, né, do fim do regime jurídico único, será às 16 horas com o Dr. Miguel Horvai e a Márcia Moreno Lopes. E a palestra das 16, que seria no CADPREV e GESCOM, com o Wagner Marcelino, será às 14. As palestras serão aqui neste auditório. Bem, senhoras e senhores, dando início, então, nesta parte da manhã das nossas atividades, o assunto a ser tratado, entre outros, e também as conversas que vocês terão com os nossos especialistas, os palestrantes que estarão aqui, investimentos em renda variável. E convidamos para ser o coordenador, moderador desta atividade, o Sérgio da APPREM, ele que representa nesse momento, é o Sérgio Toniello de Pitangueiras e também da diretoria da APPREM. Muito bem-vindo, Sérgio. E convidamos os nossos palestrantes, Luiz Guedes, seja muito bem-vindo. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, que aqui também fazem a grande diferença nesta grande atividade. Convidamos o Daniel Rodrigues, por favor, Daniel. E também convidamos o Roberto Tepperman. Muito obrigado também pela presença e participação. Esperamos que tenha uma ótima atividade, aproveite bastante. Depois também, ao final, bem, o Sérgio vai dar as maiores informações a todos vocês. Então, desde já, seja muito bem-vindo o nosso moderador, Sérgio, para dar as boas-vindas e a apresentação oficial dos nossos palestrantes. Bom dia a todos. Nesta manhã agora, a primeira palestra do dia aqui, a gente vai tratar de renda variável. Estamos aqui com o Luiz Guedes, o Daniel Rodrigues e o Roberto Tepperman. E a gente vai iniciar a palestra com o Daniel Rodrigues. Ele faz parte do time de investimentos da Velt Partners desde 2015, onde iniciou sua carreira, tornou-se sócio da empresa em 2017 e atualmente é responsável pela análise dos setores de energia, imobiliário e infraestrutura. Daniel é formado em economia pelo INSPER. Então, iniciamos aqui agora com o Daniel. Pessoal, bom dia. Meu nome é Daniel Rodrigues, faço parte aqui do time da Velt. A gente está aqui com a Carol também, que é do nosso time de RI, junto com todo o time da Itajubá, Pedro, Denise e Anete. Estou aqui com o desafio de contar um pouquinho do que aconteceu com a Bolsa nos últimos anos no Brasil. Como vocês sabem, não foi um ciclo fácil, então eu dividir com vocês um pouquinho do nosso diagnóstico, tá, desses últimos anos. Pessoal, o que é difícil do investimento de renda variável ao longo do tempo, né? Muitas vezes a gente tem ciclos muito longos, positivos e negativos. Então, muitas vezes você tem um índice que, durante 5 anos, está indo mal, com uma rentabilidade negativa de 2% ao ano, enquanto tem outros índices que, em ciclos longos, está indo bastante bem, subindo 26% ao ano, também num ciclo de 5 anos. E quando você está num ciclo difícil, investindo em bolsa, você tenta ser paciente. Você fala, não, bolsa é um investimento de longo prazo. Deixa a gente esperar uma janela mais longa, isso vai se reverter. Mas, muitas vezes, mesmo quando você olha ciclos ainda mais longos, de 15 anos, às vezes você também tem ciclos muito bons e ciclos frustrantes. Tá? Então, nesse primeiro índice, a gente vê a bolsa subindo 4% ao ano durante 15 anos. Não dá para ser mais investidor de longo prazo do que isso. Né? E ainda assim foi um ciclo difícil. Se você descontar a inflação, muito provavelmente é um número negativo que você chega nesse ciclo de 15 anos. Enquanto tem outras bolsas que vão bem nesse mesmo período. O que eu acho que é curioso de mostrar aqui para vocês, pessoal? Que essa primeira bolsa que eu estava mostrando aqui é a bolsa americana.
de 1959 até 1974. Então, todo mundo pensa hoje em dia a Bolsa Americana como um lugar espetacular para investir, que sempre dá certo, que não tem erro, mas mesmo lá fora, muitas vezes por ciclos muito longos, ciclos de 15 anos, você tem momentos muito frustrantes também. E quando isso acontece, pessoal, é aquelas capas de jornais e revistas de acabou o investimento de ações nos Estados Unidos, não dá mais para investir, ações não fazem sentido. E o contrário, quando você tem um ciclo muito positivo, que é o ciclo que aconteceu no Brasil de 1995 até 2010, é aquela capa do Cristo Redentor decolando, que tudo dá certo, investir em bolsa é o melhor investimento que tem, né? As coisas são muito cíclicas na prática, na hora que a gente fala de investimento em ações. Se a gente olhar os últimos 15 anos, é quase que o contrário. Enquanto a Bolsa Americana foi muito bem, teve um retorno ali de 14%, 15% ao ano, a Bolsa Brasileira, como vocês sabem, teve um desempenho muito frustrante, né? Os últimos 15 anos, a gente teve uma rentabilidade de 6% ao ano, o que dá praticamente zero na hora que você tira a inflação. Então, mesmo o investidor de longo prazo, que foi paciente com a Bolsa Brasileira, teve um ciclo ruim durante esse período. Tá? E talvez para complicar ainda mais, pessoal, os gestores ativos, gestores como a gente da Velt, como outros participantes aqui, muitos deles não tiveram uma performance tão boa nesse ciclo também. Então, vou até ilustrar para vocês, pessoal, como é que foi a nossa história da Velt, desde o início da Velt, lá em 2007, até 2019, e o que aconteceu desde a pandemia, que foi um ciclo mais duro para todo mundo. Então, na Velt, de 2007 até 2019, a gente teve um ciclo bom. Foi um período onde a gente compôs capital a 17% ao ano, uma rentabilidade boa ali. Quando a gente compara isso com a Bolsa, que subiu 8% ao ano, acho que é um desempenho bastante positivo que a gente teve nesse primeiro ciclo aqui da gestora. O que eu acho só interessante aqui de separar para vocês, pessoal? Quando a gente fala Bolsa, a gente pensa que é uma coisa só, mas tem dois tipos de empresa que são muito, muito diferentes dentro da Bolsa. Tem as empresas que dependem da economia brasileira e tem várias empresas que são exportadoras, que dependem do que está acontecendo fora do Brasil. Por que é importante a gente fazer essa divisão aqui, tá, pessoal? Porque ao longo dos ciclos, esses tipos de empresa têm desempenhos muito diferentes. Tá? Essa linha verdinha aqui no gráfico é o que aconteceu com as empresas domésticas da Bolsa Brasileira. De 2007 até 2019, elas foram bastante bem, subiram 11% ao ano, enquanto a Bolsa, na média, subiu 8%. E as empresas de commodities, nesse mesmo período, tiveram um desempenho mais frustrante, subiram só 5% ao ano, de 2007 até 2019. O que é interessante da gente ver, pessoal, desse lado da ciclicalidade das coisas? Esse desempenho nos últimos 5 anos se inverteu completamente. Tá? Enquanto a Bolsa, nesse período de 5 anos, ficou meio de lado, subiu 5% em 5 anos, a parte doméstica do índice caiu 33%. A nossa estratégia teve uma queda parecida, a gente acaba não investindo em commodities lá na Velt. E as empresas de commodities subiram 100%. Por que essa distinção, vale a gente fazer essa distinção aqui, pessoal? Porque quando a gente fala que a Bolsa está barata, que tem muita oportunidade, que tudo caiu, isso não é exatamente verdade. Tem uma parte das empresas que foi muito bem, e tem uma parte das empresas que sofreu muito e as ações caíram muito. E aí vale a reflexão de aonde está a oportunidade dentro da Bolsa. É nas empresas que caíram mais ou nessas empresas que performaram bem ao longo desse último ciclo. Né? Só para contar um pouquinho do nosso diagnóstico, pessoal, por que as empresas de commodities foram tão bem e por que as empresas domésticas foram tão mal nesse período? Né? Por que tem essa distinção tão grande de desempenho ao longo desses últimos anos? O que vocês vão lembrar bem, pessoal, é que essas empresas de commodities nesse período tiveram 2 ventos a favor, que ajudou muito essas companhias. O preço das commodities subiu, petróleo está mais caro, o minério de ferro ficou mais caro, a celulose ficou mais cara, mas talvez o mais importante é que o dólar nesse período foi de 4 para 6 reais. E essas empresas, como estão exportando, vendendo os produtos em dólar, na hora que o dólar fica ainda mais forte, essas empresas estão ganhando mais dinheiro. Então esse foi um ciclo que favoreceu muito esse perfil de empresa. Enquanto para as empresas domésticas, pessoal, a história é quase que o contrário. Eu separei aqui algumas empresas que são tradicionais, que vocês conhecem, que são líderes nos seus setores. Natura na parte de cosméticos, Renner na parte de vestuário, Hapvida e Redditor na parte de saúde, enfim, negócios super tradicionais assim no Brasil. E o que era muito curioso, tá, pessoal? Quando você pegava essas empresas líderes nos seus setores, empresas muito relevantes, quando vinha uma crise, historicamente, essas empresas saíam até fortalecidas. Os concorrentes ficavam pelo caminho, sofriam muito, e essas empresas saíam com mais participação de mercado, com mais margem, performavam muito bem. Isso aconteceu lá em 2007, 2008, aconteceu em 2015 e 2016. Infelizmente, não aconteceu nessa crise desde a pandemia. O desempenho dessas empresas líderes dos setores foi muito ruim nesses últimos 5 anos. E a gente, na Velt, nesse período, ficou muito reflexivo. O que foi diferente desses últimos 5 anos que fizeram empresas líderes irem tão mal? Né?
E nesse processo de reflexão nosso, pessoal, a gente chegou em 2 diagnósticos aqui que são muito importantes para entender esse período, né? Esse é um período que talvez tenha sido a primeira vez na história do Brasil que a gente teve dinheiro de longo prazo barato. Era aquele período duro que, para bater a meta atuarial de vocês, estava difícil para caramba, porque a NTNB estava 3,5. Então, as empresas também estavam com acesso a capital muito barato nesse momento. E, para embolar ainda mais esse cenário, pessoal, teve uma mudança muito importante nesses últimos 5 anos, que foi um período onde estavam surgindo um monte de empresas novas. Toda semana tinha um banco digital novo, uma fintech nova, uma startup que ia tentar desafiar essas empresas que eram líderes dos seus mercados. Então, na hora que a gente se coloca no lugar desses empresários, dos líderes dessas empresas, que sempre foram muito conservadores, que não gostavam de pegar dívida, eles pensaram diferente nesses últimos 5 anos. Eles falaram, tem concorrentes novos surgindo, eles querem roubar uma fatia do meu mercado, então o que eu tenho que fazer é investir mais no meu negócio. Eu vou aproveitar esse dinheiro barato para fazer o meu negócio crescer mais e me defender desses concorrentes novos que estão surgindo. Então, o que essas empresas fizeram, pessoal? Elas entraram em novos negócios, fizeram expansões internacionais, fizeram uma série de fusões e aquisições, colocaram novas pessoas no time e atravessaram um ciclo operacional bastante difícil em alguns setores. Tá? Em benefício do tempo aqui, pessoal, eu vou dar um exemplo, só para ilustrar um pouquinho do que aconteceu nesses últimos anos. Né? Pensa no que aconteceu com a Natura. A Natura, durante décadas, tinha sido construída como uma empresa que tinha praticamente uma única marca, a marca Natura, tinha uma única geografia que ela era focada, Brasil, tinha pequenas operações na América Latina, mas o foco sempre foi Brasil, e tinha praticamente um único canal de vendas, é aquela consultora Natura que ia lá e vendia os produtos da empresa. Chegou 2019, o que aconteceu com a empresa? O que mudou nesse período, tá, pessoal? A Natura, primeiro, que ela adquiriu 2 marcas novas. Ela adquiriu a Avon e adquiriu a The Body Shop. Essas marcas já tinham uma forma diferente de atuar. Elas tinham lojas próprias, tinham franquias, tinham um e-commerce que era muito mais ativo. Mas talvez o mais complicado dessa história aqui da Natura, pessoal, é que uma empresa que era muito focada em Brasil passou a ter atuação em mais de 100 países com essas aquisições. Ela tinha loja em toda a Europa Ocidental, tinha fábrica na Rússia e na Ucrânia com essas aquisições, tinha operações na Ásia. Então, imagina a complexidade que a empresa ganhou nesse período. A sede da Natura mudou do Brasil para Londres, o presidente da empresa morava em Nova York, e, para piorar ainda um pouquinho a história, essas integrações, essas aquisições foram feitas durante a pandemia. Então, muito disso foi tocado por Zoom. Então, a realidade aqui da Natura, pessoal, que é uma empresa que investiu muito nessas aquisições, é uma realidade que vale para muitas empresas. E o que foi a consequência dessas aquisições? Né? As empresas ganharam muita complexidade nesse ciclo, pegaram muita dívida, se alavancaram muito, e, infelizmente, o resultado das empresas foi muito frustrante. Então, elas entregaram resultados ruins. Enquanto as empresas de commodities estavam lá entregando resultados melhores, o preço da commodity estava subindo, o dólar estava ajudando a empresa, aqui as empresas domésticas, em função desses investimentos, foram muito mal mesmo nesse período, e isso fez com que as ações fossem mal. Tá? O que eu acho que é a boa notícia aqui para compartilhar com vocês, pessoal? Depois de um ciclo difícil até 2023, quando a gente olha o resultado das empresas em 2024, a gente vê muitas empresas já crescendo lucro, melhorando o resultado, a gente finalmente está vendo um ponto de inflexão do desempenho de várias empresas. E o que a gente fica se perguntando agora na Velt, né, é se, com essa melhora dos resultados e com a queda que várias dessas ações tiveram, será que finalmente agora é uma boa oportunidade para a gente estar investindo em bolsa ou não? É isso que a gente tem refletido muito lá. E por que eu acho que essa pergunta ela é legítima? Né? Aqui é o juros real do Brasil nos últimos 15 anos. Para que eu vou me preocupar em investir em bolsa na hora que o juros real já está em 7,5 e já está batendo todas as minhas metas atuariais? Né? A gente está no maior nível de juros real desde a Dilma. É o mesmo patamar. Então, é um sinal assim que a gente está num cenário macro bastante difícil e que pode gerar uma preocupação. Para que eu vou me preocupar em investir no investimento que foi tão ruim nos últimos anos, como ações nesse momento? Como é que a gente pensou nesse assunto na Velt, tá, pessoal? Esse é um estudo que a gente foi fazendo, olhando para o desempenho dos nossos investidores lá na Velt, de 2007 até o final de 2024. O exercício que a gente fez aqui é simples, tá, pessoal? A gente supôs que todo dia, de 2007 até 2024, entrava um investidor novo na Velt. E esse investidor desinvestia 3 anos depois. Então, a cada 3 anos, o investidor entrava e saía. E a gente via qual que era a rentabilidade média desse investidor ao longo desse período. O que é interessante de ver, tá, pessoal? A gente fez um exercício aqui, olhando a rentabilidade média dos investidores em diferentes cenários de juros real no Brasil.
quando o juros real estava muito baixinho, estava abaixo de 4,5%, a NTNB estava abaixo de 4,5%, ninguém queria saber de renda fixa, todo mundo queria saber de ações, e as ações estavam caras. E, por consequência, o retorno dos investidores foi muito ruim nesses ciclos que o juros real estava muito baixo. Então, na média dos nossos investidores, eles perderam 8% ao ano abaixo da inflação, pior do que a inflação. Quando a gente olha, quando o juros real ia subindo, de 4,5% para 5,5%, na média, os nossos investidores ganharam 9% acima da inflação. Entre 5,5% e 6,5% ganharam 11%, 6,5% a 7,5%, 15% ao ano. E o cenário atual, pessoal, que a gente está com juros real igual ou maior do que 7,5%, a média dos nossos investidores ganhou 24% ao ano acima da inflação. Uma performance muito forte desses investidores. Por que isso acontece, tá, pessoal? Porque na hora que o juros está nesse patamar, ninguém quer saber investir em ação. Ser investidor de ações vira palavrão, quase. Como é que a gente vê isso? Quando a gente pega os dados da alocação da indústria de fundos no Brasil, de 2006 até o final do ano passado, a gente está no menor patamar da história. Hoje, só 7,8% da indústria de fundos está alocada em ações. Em 2021, esse número era o dobro. Então, é uma mudança muito grande, num prazo curto de tempo, que faz com que ninguém tenha investimento em ações e, por consequência, as ações ficam baratas em momentos como esse, e é por isso que surgem oportunidades interessantes da gente estar investido daqui para frente. Mas o que a pergunta legítima, né, é para onde foi esse dinheiro? Saiu esse monte de dinheiro de ação, saiu um monte de dinheiro de multimercado, como vocês sabem. Para onde esse dinheiro foi? É a sopa de letrinhas ali que vocês conhecem, pessoal, de produtos incentivados. LCI, LCA, CRI, CRA, fundo imobiliário. Se a gente olhar em 2020, pessoal, a soma desses produtos tinha um estoque de 700 bilhões de reais. Se a gente olhar no final de 2024, esses produtos já representavam mais do que 2,2 tri de reais. É um crescimento de 1,5 tri de reais num período de 4 anos. Então, todo o dinheiro saiu de ações, saiu desses outros produtos e foram para a renda fixa. Qual que é a consequência quando isso acontece, tá, pessoal? É que os produtos de renda fixa vão ficando mais caros. E eu peguei o exemplo aqui de algumas empresas do nosso portfólio. Pega a Eneva, por exemplo, que é uma empresa no setor de energia. É uma empresa que, para captar dinheiro lá atrás, ela precisava emitir dívidas que custavam CDI mais 2%. Em janeiro de 2024, esse número já tinha diminuído. Em vez de ser CDI mais 2, era CDI mais 1,6. Em janeiro de 2025, um ano depois, já era CDI mais 1, um valor muito mais baixo. Isso está acontecendo porque está entrando muito dinheiro em renda fixa, então a empresa não precisa te dar tanto, ela não precisa te dar um juros tão alto para você topar dar dinheiro para ela. Isso vale para a Eneva, mas vale para a Localiza, vale para a Allos, que é uma empresa no setor de shopping centers. Todo mundo está conseguindo pegar novas dívidas com custo cada vez mais baixo. O que é curioso, pessoal? Que quando uma dívida vai ficando mais barata para as empresas, é um sinal que o mercado de crédito está falando que essas empresas estão mais sólidas, têm menos risco e, por consequência, eu posso cobrar menos dessas companhias. Mas nesse mesmo período, pessoal, dos últimos 12 meses, as ações dessas empresas sofreram muito. Caíram 20%, Localiza caiu quase 50% nesse período de 12 meses, Allos caiu quase 25%. Então, são quedas muito materiais. E quando o mercado de ações faz uma ação caiu 20%, 40%, é porque, na verdade, ele está falando que tem um risco de longo prazo muito grande para aquela companhia. Então, como é que o mercado de crédito está falando que essa empresa está ficando menos arriscada e, por isso, ela pode ter uma dívida mais barata, enquanto o mercado de ações está falando o contrário. Essa ação está ficando mais arriscada e a ação deveria cair em função disso. Não faz muito sentido quando isso acontece. E a nossa crença é que isso só está acontecendo porque está saindo muito dinheiro de ações e está entrando muito dinheiro em crédito. E é isso que gera uma oportunidade de, eventualmente, estar mais investido em ações num momento como esse. Tá? Como a gente, aqui na Velt, pessoal, tem pensado em explorar essa oportunidade? Qual que é a maneira que a gente está se posicionando? Qual que é a maneira que a gente está pensando para tentar explorar esses bons preços no mercado de ações? Eu vou contar rapidamente aqui a história de algumas empresas para vocês, pessoal, que eu acho que são bastante ilustrativas. Tá? Hapvida é uma empresa no setor de saúde. Ela tem uma operação tanto de seguradora, quanto ela é dona de hospitais também. E o que a gente acha muito interessante do modelo de Hapvida é que ela consegue oferecer um plano de saúde muito barato, com uma qualidade boa de atendimento pelas métricas que a gente oferece e com um bom retorno para o acionista. Então, essa combinação, para a gente, ela é muito poderosa. Saúde, gente, custo de saúde, é um dos maiores problemas do mundo e esses custos só crescem, como vocês sabem bem. Então, ter uma empresa que consegue oferecer um plano de saúde por R$250, a gente acha que permite com que a empresa tenha um crescimento de longo prazo muito interessante. E ela consegue fazer isso gerando valor para os acionistas. O que é interessante do preço hoje que a gente está pagando pela Hapvida, tá, pessoal?
A Hapvida hoje é uma empresa que negocia a 8 vezes lucro. O que significa negociar a 8 vezes lucro? Quer dizer que em 8 anos, se o lucro da empresa não crescer nada, eu já recupero todo o meu capital que eu investi na empresa. Só que o que é interessante em Hapvida é que a gente vê que nos próximos 3 anos, o lucro da empresa pode crescer bem, mesmo num cenário macro complicado. Mesmo que os juros continue alto, mesmo que o desemprego aumente daqui para frente, a gente vê o lucro da Hapvida podendo crescer mais de 20% ao ano. E a empresa podendo pagar em dividendos para a gente, pelo menos 3% ao ano. Então, mesmo que a gente seja super conservador aqui, num caso como Hapvida, pessoal, fala que a empresa nunca mais vai crescer margem, nunca mais vai crescer novos membros, ainda a gente vê um retorno na ação da Hapvida acima de 20% ao ano. Esse é um nível de preço, pessoal, que a gente só consegue comparar, na nossa vivência ali na Velt, com crises muito sérias. Com a crise de 2007 e 2008, com a crise no final da década de 90, quando a gente teve a Rússia quebrando, alguns países numa situação bastante difícil. Então, um nível de preço, na nossa opinião, bastante especial. Tá? Localiza, que é um outro exemplo aqui, pessoal. Localiza é uma empresa que a gente investe desde 2007 na Velt. A gente é sócio da empresa há mais de 17 anos. Então, é um negócio que a gente conhece muito no detalhe, tem uma relação super próxima com a empresa. E hoje a gente tem visto uma das melhores oportunidades da história para estar exposto a Localiza. A gente vê um crescimento de lucro importante nos próximos anos, a empresa podendo pagar bons dividendos, e o valor que a Localiza hoje negocia no mercado é muito parecido com o valor da frota de veículos dela. Se a Localiza vendesse todos os veículos que ela tem, é algo muito parecido com o preço que as ações dela hoje estão negociando. É como se ela nunca fosse gerar valor. É isso que está precificando hoje no mercado para a Localiza. Eneva, pessoal, que é uma empresa no setor elétrico, a gente investe praticamente desde do IPO da companhia. Eneva, o modelo de negócio da empresa é muito simples. Ela tem térmicas que vão ser acionadas na hora que faltar energia no Brasil. Então, não ventou igual a gente esperava, não choveu igual a gente esperava, você aciona as térmicas da Eneva. Elas são quase uma bateria e um seguro para o sistema elétrico brasileiro. E, para isso, a Eneva ganha uma receita fixa. Todo mês o governo vai lá e paga um dinheiro para a Eneva, e esse dinheiro que o governo paga para a Eneva, ele é atualizado pela inflação mês a mês. Então, na prática, é um negócio que é muito estável e muito previsível. E hoje a gente vê a Eneva negociando a um retorno de 14% acima da inflação, 13,5% acima da inflação. É um retorno muito melhor do que a NTNB. Um negócio muito sólido que a gente vê muitas oportunidades de crescimento. Eu não vou me alongar muito aqui, pessoal, tem Redditor, tem outros casos aqui que a gente está bastante próximo na Velt, mas o que a gente está querendo explorar hoje na Velt é montar um fundo concentrado em poucas empresas, nas melhores ideias que a gente tem no fundo, as empresas que a gente está mais construtivo, que a gente vê oportunidades de longo prazo mais interessantes, empresas que dependem muito pouco do macro, na nossa opinião. Mesmo que as coisas daqui para frente piorem, mesmo que os juros continuem alto no Brasil, são empresas que a gente vê um potencial de crescimento de lucro bastante importante daqui para frente e que a gente vê níveis de preço bastante atrativos. Então, em vez de montar um fundo com muitas empresas, obviamente tem um super papel a diversificação, acho que a gente vai falar desse tópico daqui para frente também, mas a gente quer oferecer para alguns clientes um tipo de investimento diferente. E a gente acha que estar exposto a essas companhias de uma maneira mais concentrada pode ser interessante para uma parcela pequena do portfólio de vocês. Então, acho que aqui pode ser uma discussão interessante. E para explorar essa oportunidade, pessoal, a gente pensou em 2 formatos diferentes. Tem um formato que é um fundo que não tem proteção e está exposto a essas companhias, e tem um formato de fundo que é um formato que a gente vai proteger uma parcela desse fundo. Qual que é a consequência dessa proteção, tá, pessoal? É a seguinte, só para talvez ilustrar, acho que ela fica mais simples aqui de mostrar para vocês. Se o fundo sem proteção subir 100%, o fundo que tem proteção ele sobe 80%. Então, ele consegue capturar uma parte importante da alta do fundo que não tem proteção. Só que, por outro lado, se o fundo que não tem proteção cai 50%, o fundo com proteção só cai 20%. Por que a gente achou interessante essa estrutura? Porque ele captura 80% da alta, só que ele só fica com 40% da queda. Então, a gente acha que isso é uma proporção, para quem não quer estar tão exposto ao risco de ação, que eu entendo que é um momento que é difícil convencer os conselhos a estar exposto à ação, convencer os investidores que faz sentido estar exposto a ações, a gente pensou num outro veículo que pode ajudar quem tiver essa dificuldade. Então, esse é o investimento que nós, sócios da Velt, estamos fazendo. A gente está colocando o nosso capital nesses fundos e a gente tem conversado com algumas famílias, algumas fundações, para co-investirem com a gente. Se algum de vocês tiver interesse em aprofundar nesse produto, discutir com a gente cada uma das empresas em mais detalhes, a gente vai estar super à disposição. Tá? A turma da Itajubá está
está aqui para discutir isso com vocês também, a Nete, Denise, Pedro, mas a gente aqui da Velt, eu e Carol, a gente vai estar super à disposição para conversar em mais detalhes com vocês também, tá, pessoal? Queria deixar um tempinho aqui para eventuais perguntas que vocês tiverem, mas a gente vai estar à disposição de toda forma. Obrigado pelo tempo. Obrigado, Daniel, aí pela explanação. E, dando sequência, agora vamos passar a palavra para o Luiz Guedes. Ele é sócio da área de Equities Brasil, da Vinci Compass. Iniciou a sua carreira na Fundação Eletrobras em 1996, como estagiário na divisão de investimentos. Ao longo de sua trajetória na instituição, ocupou os cargos de analista, gestor de renda variável e gerente de investimentos. Em 2028, ingressou no Bradesco Asset como gestor sênior de renda variável, posteriormente assumindo a posição de superintendente de renda variável, sendo responsável pelas estratégias de investimentos dos mercados local e internacional. Mais recentemente, atuou como gerente executivo de ações na Fundação Petrobras, função que desempenhou até o final de 2020, quando se juntou à Vinci Compass. É graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em Economia e MBA em Finanças pela UBMEC, Rio de Janeiro. Luiz, palavra com você. Bom dia. Posso usar isso aqui? Alô, bom dia. A gente vai ficando velho, o currículo vai ficando grande, né? Pegaram desde estagiário, cruel. Eu vou ficar aqui na frente, que é para... Eu já sou baixinho, então vou ficar aqui na frente, que é para não atrapalhar vocês e ficar mais fácil para a gente falar. Bom, parabéns pela apresentação, acho bem bacana. Eu acho que tem um pouco disso, realmente. Eu acho que falar em renda variável agora é vender picolé no Alasca, né? A gente realmente está num momento bem difícil, mas, como você bem comentou, são ciclos, né? Eu acho que a gente está num ciclo que já dura aí quase 4 anos, em que a renda fixa tem tido uma atratividade muito grande em relação aos outros ativos de risco, mas, ao que tudo indica, parece que a gente está chegando muito próximo desse fim de ciclo, e aí a gente vai comentar um pouquinho exatamente sobre isso, a necessidade talvez de diversificar um pouco mais os investimentos, dado que talvez esse ciclo esteja acabando, e aí a diversificação, quando todo mundo quer fazer no mesmo momento, a porta para sair é pequena, mas para entrar também é pequena. Então, esse alerta que a gente vai estar fazendo aqui. Tá? Bom, só para começar bem devagarzinho, né, falar um pouquinho sobre diversificação. Basicamente, diversificação é não colocar todos os ativos, né, todos os recursos em um ativo só. Né? Então, não adianta a gente correr um risco muito grande e a gente começa a ver, como ele apresentou agora, né, essa migração de recursos, de ativos de risco, para basicamente quase todas as modalidades dentro da classe de renda fixa. Isso trouxe uma concentração muito grande. É óbvio, né, o momento de incerteza também tem sido muito grande, mas muitos investidores, às vezes, olham muito para o retorno e não olham muito para o risco. Né? A gente também tem risco nesses ativos, né? Tem risco de governo mudar a regra, né, de tributação, né, que está aí, tem risco das empresas terem algum problema e, obviamente, aquele prêmio que hoje está muito pequenininho nos títulos privados não ser suficiente para compensar o risco. A gente viu isso, infelizmente, com lojas americanas, enfim, só para citar um caso mais pontual. E, obviamente, a gente acaba falando sobre a diversificação e nem todo mundo entende ou quer ver neste momento. Assim, a gente entende, eu comecei em fundação, né? Comecei na fundação da Eletrobras, depois fui para a Petro, já tive no lugar de vocês. A gente é muito cobrado por participantes, por conselho, por diretoria, enfim, pela patrocinadora. Mas, obviamente, a gente tem um papel importante a desempenhar, que é conseguir o melhor retorno com o melhor nível adequado de risco, né? Então, e de forma consistente, não é apenas um ano olhando para frente. Tá? Mas esse assunto de diversificação, ele não é de hoje. Né? A gente fez aqui uma apanhada aqui de várias teorias que vieram desde lá da década de 50, né?
E isso aqui são várias teorias falando sobre diversificação e a importância de diversificação, e com formas diferentes de ver a diversificação. Mas o tema de diversificação ele está sempre colocado dentro do assunto. Tá? Aqui na frente, eu trouxe dentro da classe de renda variável, né, talvez não dê para ver muito, talvez as cores façam mais sentido, as diferentes estratégias. As diferentes estratégias dentro da classe de renda variável. Então, a gente tem o Ibovespa, né, todo mundo quer bater o Ibovespa, gerar alfa sobre o Ibovespa. Tem o índice de dividendos, né, que é exatamente aquele índice que reflete aquelas empresas que mais pagam e distribuem dividendos. Tem o índice de small caps, que são aquelas empresas mais ligadas ao ciclo econômico e de menor capitalização, né. Tem as estratégias long only, né, que são aquelas estratégias de renda variável que tentam gerar 4, 5, 6% de alfa sobre o Ibovespa. E tem aquelas estratégias que a gente chama de long bias, né, que basicamente tentam fazer ali um compound, assim, um pouco parecido com a estratégia de pegar um pouco de renda fixa, mas também pegar um pouco de renda variável, alguns derivativos. Enfim. E aí, interessante, não deu para pegar mais, né, porque, obviamente, a gente pegou aqui um horizonte de 2014 até o ano passado, e pelas cores, né, essa cor aqui, verdinha, é o long bias, todo mundo quer bater o Ibovespa, que é essa linhazinha, que é essa cor vermelha, o azulzinho, o long only, o laranjinha aqui, seria small caps, e em cinza, dividendos. Né? Então, olha só curioso, né? E, obviamente, todo mundo quer bater o Ibovespa, todo mundo quer estar aqui em cima. Essas são as melhores performances, e aqui são as piores performances. Olha que interessante, como é difícil você ter consistência, né, tirando aqui os últimos 4 anos do dividendos, de superar o Ibovespa. Né? Então, quem pega e fala, pô, eu vou investir em renda variável, vou comprar um fundo small cap, e vou investir 100% no fundo de small caps, eu vou pegar um fundo na classe de renda variável de dividendos, ou só de long only, é muito difícil que essa estratégia ela esteja batendo e superando o Ibovespa de forma consistente ao longo do tempo. Por isso que a gente, mesmo na renda variável, aí pegando um pouco do gancho Daniel, falar um pouquinho também da importância também da diversificação dentro da renda variável. Né? Esse mix não é apenas investir em renda variável, em renda fixa, em participações, em fundos internacionais, mas também dentro das classes, né, na classe de renda variável, também tem uma diversificação dentro da própria classe, também faz todo sentido para a gente. Tá? E aqui, só para mostrar, também tem um horizonte longo de tempo, né, aqui desde 2012 até 2024, né? Até, na verdade, isso aqui está até dia 31/3/25, agora fechamento de março, e aqui mostrando aqui o seguinte, ó, essa linhazinha vermelha é o índice de small caps, né? Já foi apresentado anteriormente também, né? E aqui é interessante, como a gente está pegando um horizonte de tempo bastante grande, né? A gente está falando do período de tempo, sai daqui da frente para não... A gente está falando do período de tempo em que a gente teve momentos bons de Brasil, ruins de Brasil, bons lá fora, ruins lá fora, a gente teve de tudo, Covid. Então, a gente vê basicamente que, sim, quem estava só com os small caps teve aqui 38% de retorno no período. Né? Essa linhazinha cinza aqui é o Ibovespa, ou seja, quem estava, por exemplo, um ETF de Ibovespa, basicamente, passivo, ficou aqui com 123% de retorno nesse período. Quem teve o IDIV, né, que é outro índice aqui de dividendos, teve aqui 184%. Mas olha só que interessante, né? E aqui é uma discussão sobre gestão passiva e gestão ativa. Né? Os fundos ativos tiveram performance superior aos seus benchmarks. Né? Então, aquela ideia de falar, pô, eu não vou, os gestores não estão conseguindo gerar alfa, eu vou comprar os fundos de small caps, o índice de small caps, o índice de DIV, o Ibovespa, e não vou pagar para gestor nenhum, e é isso. Pode ser que no curto prazo dê certo, mas no longo prazo faz todo sentido você ter uma gestão mais ativa. E a gente começa por aqui. Né? Essa linhazinha amarela aqui é um fundo que, inclusive, é um fundo distribuído pela Caixa, junto com a Vinci, que ele está dando 174% aqui, um fundo de Ibovespa, né, ativo, né, contra um Ibovespa de 123% do período. Né? E aqui é um fundo de dividendos, também da Caixa, que gerou aqui 249% de retorno contra o IDIV de 184% e o Ibovespa de 123%. Ou seja, quem diversificou por uma gestão ativa, quando você olha ao longo do tempo, ela realmente gera valor para o investidor.
e de forma consistente, né? Que não adianta você gerar 1, 2, 3 anos, você tem que fazer isso de forma consistente. Isso aqui é só para mostrar, né? Mas por que eu estou falando sobre diversificação, né? E aí já pegando um pouco do gancho da apresentação anterior, né? Porque a gente realmente está vivendo ainda momentos de incerteza bastante importantes, né? Então, como eu comentei, né, a gente vê ali, vou voltar aqui um pouquinho, a gente vê aqui nessa tabela que essa estratégia de dividendos foi a que teve melhor performance, né, nos últimos 4 anos, né, enquanto small caps foi a que teve a performance mais fraca, né, muito abaixo do Ibovespa, né. E por que isso? Porque a gente realmente teve um período de elevação de taxa de juros, a gente teve uma mudança de governo, a gente teve uma mudança de governo também lá fora, questões geopolíticas, o mundo voltou a ficar pior do que era antes, né? Então, a incerteza aumentou bastante. E, obviamente, uma estratégia mais conservadora faz todo o sentido de estar. E aquela estratégia que é mais ligada à economia doméstica sofreu um pouco mais. Tá? Isso vai mudar? A nossa cabeça é que provavelmente tem uma chance importante de mudar, sim. Tá? E aqui a gente está trazendo alguns pontos. Né? Primeiro, como já foi apresentado, a nossa bolsa ela ficou muito barata. Né? Eu vou mostrar aqui na frente, quando a gente usa alguns indicadores, aqui eu peguei um deles, que é o preço-lucro, né? A nossa bolsa normalmente roda ali na faixa de 11 vezes, né, que é o índice preço-lucro histórico da bolsa, e a gente hoje está rodando ele muito mais barato, na faixa de 7,5. Está com prêmio em todo lugar, Guedes. Assim, bobagem falar que a bolsa está com prêmio. A bolsa está com prêmio, outros ativos estão com prêmio, só que os outros ativos, como foi apresentado, inclusive, aqui na parte de crédito, o prêmio tem ficado cada vez mais magro. Será que ele está compensando o risco? Né? Então, esse é um ponto importante. Depois, vamos dizer assim, o cenário ficou positivo. Esse prêmio some, né, das debêntures. Aí você vai querer vender a debênture para ir para a renda variável, e você acha que a renda variável vai estar a 120 mil pontos? Ou ela vai estar a 130, 140, 150? Então, acho que esse é um ponto de pensamento. O segundo é que a gente está vendo aqui que a América Latina, e a gente viu na Argentina, deve ver isso agora no Chile, deve ver também, eu não sei como é que vai ser aqui no Brasil, deve ter uma mudança para um cenário em que o setor privado tem aí voltando um protagonismo em termos de investimentos. Tá? Então, isso, obviamente, é bom para as empresas listadas no nosso mercado de ações, especialmente aquelas mais ligadas à economia doméstica. Tá? E outro ponto que todo mundo está vendo agora é que a Bolsa Americana realmente, que vinha sendo aí o grande aspirador, né, de recursos ao longo dos últimos anos, começou a ter agora um pouco mais de risco, um pouco mais de problemas. E, obviamente, os investidores começam a sair um pouquinho do mercado americano, que vinha basicamente concentrando todos os investimentos e buscando outras alternativas. E, obviamente, aí passa pela Europa, passa pela Ásia e passa também pela América Latina e, por que não, no Brasil. Basta a gente fazer um dever de casa, talvez, um pouquinho melhor. Tá? Por outro lado, e, obviamente, aqui a gente tem oportunidade, mas a gente também tem riscos, né? A gente ainda está muito longe da eleição. Né? Faltam 18 meses, né? Agora 17 meses para a eleição. A gente tem um período longo. Querer apostar agora qual vai ser o candidato que vai ganhar a eleição, a gente acha um risco muito grande. Tá? Outro ponto também importante é a questão de a gente ver, de repente, a popularidade do governo atual, ou de qualquer governo que está à véspera de uma eleição, ele começar a atuar aí com algumas medidas que, obviamente, têm um apelo populista um pouco maior, mas, obviamente, tem efeitos colaterais sobre a questão fiscal. Então, esse é um problema e um foco de atenção para a gente. Tá? Outro ponto é a questão do Banco Central. Né? A gente acho que o Banco Central tem atuado até agora com o novo presidente de uma forma bastante técnica, mas, obviamente, e com certeza ele sofre pressões para que, obviamente, esse ciclo de aperto monetário ele seja encurtado ou até seja comece a cortar juros em algum momento. A gente, inclusive, no nosso cenário lá da 20, a gente tem corte de juros no final do ano. Por isso que a gente está com um cenário talvez um pouco mais construtivo aí para ativos de risco do que outras casas. Tá? E, por fim, a questão aqui do cenário lá fora. O cenário lá fora realmente ainda inspira cuidados. A gente está vendo aí o governo Trump aí causando um alvoroço tremendo aí no mercado global, né, especialmente na parte comercial. Isso não deve acabar tão cedo, mas o fato é que essa incerteza ela faz com que o prêmio de risco de todos os ativos do mundo subam e, obviamente, o nível de risco também aumente. Né? Então, essas incertezas, apesar de a gente ter um cenário construtivo aqui para o Brasil, são pontos de atenção que a gente tem. Tá? E aqui, só para corroborar um pouquinho o que eu falei, né?
Quando a gente pega o preço-lucro, né, da Bolsa projetada aqui para os 12 meses à frente, a gente vê que a gente está onde viu o padrão em relação à média histórica, né? Então, aqui realmente está muito barata a nossa Bolsa. Só tivemos uma Bolsa tão barata assim lá em 2008, praticamente, né? Então, realmente, a gente não consegue sair disso. Quando a gente compara, né, essa relação preço-lucro da nossa Bolsa em relação aos outros mercados emergentes, a gente vê que a média de mercado emergente está aqui em 12 vezes, a gente está com 7,6, ou seja, tem muito espaço aqui para a gente andar, e a gente ficou muito para trás. Realmente, a nossa Bolsa ficou muito esquecida, basta ver que a gente chegou a negociar por dia cerca de 30, 35 bi por dia, a gente está negociando 17, 18 bi por dia. Então, caiu bastante. Tá? E outro ponto que eu comentei é quando a gente faz uma correlação do preço-lucro da Bolsa dividido pelo preço-lucro do S&P 500. Olha o que aconteceu aqui. Isso aqui são 2 views padrão em relação à média histórica dessa relação do PL da Bolsa brasileira contra o PL da Bolsa americana. Ou seja, a Bolsa americana andou muito mais, né, e fez com que essa relação viesse aqui para baixo. É óbvio, a Bolsa Americana tem as empresas de tecnologia, a Bolsa Americana realmente nos últimos anos foi sensacional, como eu falei, aspirou todos os recursos financeiros do mundo, mas agora a gente acha que seria natural a gente começar a ver essa relação voltando aqui um pouco mais para próximo da média histórica, dado que a gente está vendo grandes investidores começando a olhar para outras alternativas fora do mercado americano. Tá? Então, o que eu queria falar aqui um pouquinho era isso, né? A gente está falando de novo nesse ponto de diversificação, de pensar realmente um pouquinho fora da zona de segurança, né, que grande parte dos investidores acabaram indo, porque se realmente o cenário bom começar a ser precificado, a gente vai ver o prêmio da curva longa fechando, a gente vai ver o prêmio que já está acontecendo do crédito também fechando, e, obviamente, a Bolsa não vai ficar parada, ela vai começar a subir. E aí, como a gente está vendo agora nesse ano, a Bolsa andando, as Bs não fecharam tanto, né? O crédito já fechou um pouquinho, mas muita gente não está conseguindo capturar essa melhora da Bolsa, porque está realmente uma colocação muito baixa, e está, obviamente, torcendo aí para que o cenário melhore. Só que, realmente, se ele melhorar, pouca gente vai conseguir capturar essa rentabilidade e, obviamente, a gente vai ser cobrado pelo retrovisor, né? Pô, você não viu que o mercado estava melhorando? Pô, você estava pouco alocado? Por que você está com essa alocação tão baixa? Por que não tem aquela rentabilidade tão boa? Isso vai acontecer. Isso sempre aconteceu e novamente pode acontecer. Tá? Então, era um pouco sobre isso que eu queria falar. Tá? Obrigado. Explanação. E, dando sequência agora, a gente vai passar para o Roberto Tepperman. Ele é diretor executivo e sócio da Constância Investimentos. Ele está há mais de 27 anos, tem mais de 27 anos de experiência no mercado financeiro, pela Dow Capital, Leg Mason, Global Asset, Western Asset, Company Citro Group, Asset, Max Blue, Unibanco e Drogasil. Tem MBA pela USP em Risk Management, MBA em Controller pela Universidade de Colômbia e executivo no programa em Management. Roberto, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado. Bom, gente, bom dia aí. Bela apresentação dos meus colegas. Bom, dada a minha idade de mercado financeiro, eu também sou oriundo da indústria fundamentalista, mas há mais ou menos digamos aí uns 15 anos atrás, na verdade, eu comecei a me interessar muito pelo desenvolvimento da crise de 2008, né? E entender, na verdade, como as gestoras, na verdade, principalmente de renda variável, saíram daquela situação, né? Como as gestoras, na verdade, conseguiram dar a volta por cima no mundo que, de repente, né, você passou a ter dezenas de emissões primárias e follow-ons, né? Muito, na verdade, puxado pelo incentivo dos bancos centrais, né, e dos tesouros dos países que começaram a dar crédito muito barato, né? Em alguns países chegou a ser zero, ou seja, você tomava crédito a zero,
né, e depois você pagava isso em suaves prestações. É por isso também um dos motivos que vocês viram a quantidade enorme de startups aparecendo no mundo ao longo desses anos. Mas eu queria entender também como é que as gestoras conseguiam cobrir, na verdade, essa quantidade, né, na verdade, de emissões e follow-ons. Né? Porque eu, na minha vida, na minha carreira, eu acho que o melhor analista que eu conheci, né, assim que trabalhava 14, 15 horas por dia, e realmente ele era um ponto fora da curva, ele cobria de forma excepcional 10 papéis. Né? Como é que você faria, então, no mundo pós-2008, a partir de 9, 10, onde você tinha 10, 20, 30, 40, 50 emissões, entre emissões primárias e follow-ons, num único dia? Como é que essas gestoras saíram? Né? E uma das coisas que surgiram, na verdade, né, ela já era muito trabalhada dentro das universidades, principalmente nos Estados Unidos, é uma história chamada, na verdade, de fatores de investimento. Fator de investimento é tudo o que determina o retorno de um ativo. Né? E ele surgiu como uma derivada do CAPM. Então, a gente não está falando, na verdade, de uma história que começou há poucos anos atrás. Essa história começou, na verdade, há mais de 30 anos atrás, né, tentando, na verdade, melhorar o modelo do CAPM, e ele foi, na verdade, mais desenvolvido ao longo dos últimos 10, 15 anos, né, e colocado em pauta pelas gestoras. Por que isso? Porque, na verdade, ficou impossível, na verdade, principalmente no mercado americano, você fazer alguma cobertura decente com a equipe que você tinha naquele dado momento. Né? Além de tudo, tem sempre a parte anedótica da história. Né? Eu também fui picado por essa história, né, junto do mundo de tecnologia, porque eu tenho 2 filhos, né, e meus filhos passaram a me chamar de burro, né, porque você não sabe fazer absolutamente nada, você não sabe de programação, né, e mais recentemente falando assim, você não entende nada de inteligência artificial. Né? Então, isso trouxe para mim, na verdade, uma motivação com que fizesse com que eu voltasse para a universidade. Né? Então, eu voltei a fazer, na verdade, um mestrado há 5 anos atrás, né, em tecnologia, para poder ser menos burro, né, porque jamais eu vou ter a capacidade de processamento que essa criançada tem hoje, né, em relação ao que eu tenho, ao poder de processamento que eu tenho. Né? Mas, enfim, falando um pouquinho... Muda aqui. Qual que muda aqui? É esse aqui? É o de cima? Não, esse é o pointer. Não. Agora foi. Só um pouquinho de dados do que é a Constância de Investimentos. Bom, a Constância é uma empresa que tem aí seus quase 20 anos de história, né? E a gente hoje tem 40 profissionais com em torno de 30 e poucos títulos entre mestrados e doutorandos. Nós temos mais de 80 mil horas de pesquisa e desenvolvimento, e aquele número está um pouquinho aí desatualizado, são 9 bilhões de registros de linhas sobre dados de qualquer ativo no Brasil. Tá? A gente provavelmente nos próximos 30, 60 dias vamos colocar em prática também todos os dados de 20 anos atrás do mercado mexicano inteiro. Tá? Seja ele de renda fixa, renda variável, qualquer tipo de ativo que você queira ter. A gente, inclusive, hoje discute a possibilidade, inclusive, de vender essa base. Porque a gente está num mundo hoje, na verdade, né, quem é da minha época, lembrava que informação é poder. Né? E, na verdade, hoje não é mais o poder, se você tem esse poder. Na verdade, é o que você faz com esse poder. Né? Então, o que você faz com essa informação? Quanto tempo você demora para processar a informação? Né? Então, quando você fala, na verdade, de uma história onde você tem 9 bilhões de linhas de dados sobre o mercado brasileiro, como é que você faz isso de forma humana? Né? Então, isso foi um dos motivos, na verdade, que fez com que eu migrasse, na verdade, do mundo fundamentalista para o mundo fatorial. Né? Muito mais agora com a história, na verdade, de inteligência artificial, enfim, a coisa começou a tomar um outro processo. Mas só para vocês terem ideia de números, hoje a gente processa diariamente o equivalente a 500 computadores ao mesmo tempo. Chegou um dado momento que não dava para você mais ter 500 computadores no escritório. Né? Então, isso, na verdade, passou a ser tudo processado em nuvem, junto à IBM, junto à Amazon e junto à Google, porque, na verdade, a gente acaba tendo 3 nuvens ao mesmo tempo, até para evitar qualquer tipo de problema. Mas, enfim, como é que a gente... Estou aqui falando, como é que a gente monta isso? Né? Hoje nós estamos no Brasil, mais ou menos, aí, sendo muito bonzinho, 380, 400 papéis assim,
no país. Sendo que em torno dele, 200, 180, 200 papéis tem alguma liquidez. Né? E que você consegue negociar e você não consegue passar por problemas mais à frente, caso você queira sair desse papel. A primeira coisa que a gente fez foi, será que o Ibovespa vale a pena seguir o Ibovespa? Né? E o que a gente criou? A gente criou um próprio índice, um índice interno, que a gente chama de índice universo. O que é esse índice universo, na verdade? Esse índice universo nada mais é que pegar todos os papéis e, ao invés de ponderar por volume, liquidez, como trabalha, por exemplo, o Ibovespa, e colocar eles com o mesmo percentual. Ou seja, todos têm o mesmo peso. Tá? Então, a gente fez o quê? A gente pegou todas as ações brasileiras, limpou as que não têm liquidez nenhuma, então a gente caiu para algo em torno aí de 180, 200 papéis, e ponderou eles simplesmente, na verdade, pelo mesmo peso. Sabe o que a gente descobriu? A gente descobriu que só fazendo isso, o nosso retorno é 10% melhor do que o Ibovespa, sem escolher nenhum papel. Tá? E agora, mais recentemente, a própria B3 criou um índice, na verdade, Equal Weight. Né? Esse índice, na verdade, faz exatamente o que a gente fez. Tá? Só que a gente fez isso há 15 anos atrás. O segundo, né, quando a gente vai entrar aqui, nesse universo todo aqui dessa nossa história, como é que eu faria com essa brincadeira? Né? Porque você olha um produto hoje da Constância, o produto com menos ativo em ações tem 100, 120 papéis. Como é que eu processo tudo isso? Como é que eu coloco isso para dentro? Meus nobres colegas aqui sabem muito bem o quão difícil é você fazer a análise de balanço. Então, na verdade, foi um processo que, ao longo do tempo, ele foi se desenvolvendo. Né? E, obviamente, hoje, grande parte da nossa capacidade está, sim, né, na parte de tecnologia. Então, hoje, a gente é uma gestora, mas muitos confundem a gente com uma empresa de tecnologia. Né, do que a gente faz, de como a gente faz. Né? Então, assim, são preços de mercado, preços de dados, então a gente captura todos os preços do dia, a gente captura as informações. E qual que é o futuro disso? Né? E que não está mais tão distante assim, ele está na nossa frente aqui. Você vai passar a pegar informações que saem na tela, títulos, textos, e você vai transformar aquilo num número. E você vai aplicar aquele número automaticamente à empresa. Então, ao invés de você falar, a gente falou muito aqui da Natura, minha esposa, inclusive, trabalha na Natura, mas, enfim, você, na verdade, vai pegar um press release ou qualquer coisa que saia da empresa e, automaticamente, qualquer informação, o teu modelo vai falar assim, essa informação é boa, essa informação é ruim, e quanto vale essa informação para dentro do teu produto, e se você vai alocar, aumentar ou diminuir a tua posição. Às vezes a gente olha e fala que é show de horror, mas é a nossa realidade que a gente fez. Fica muito mais fácil, né? Agora todo mundo olhando para a inteligência artificial. Eu brinco muito que às vezes assim, tudo agora é inteligência artificial. Né? Você compra um biscoito de maisena, você vai lá no rótulo e o rótulo diz, esse biscoito foi feito com inteligência artificial. Né? Então virou marketing, na verdade, agora você fala sobre inteligência artificial. Mas esse processo é um processo doloroso, né? Não é um processo que você faz da noite para o dia. Assim, são anos e anos e anos de construção de banco de dados até você chegar numa coisa decente. E a gente, como é que a gente construiu, na verdade, essa carteira? O sonho, na verdade, de todos nós aqui que estamos, e meus colegas também, né, é comprar o quê? É sempre, no nosso mundo de ações, é comprar o quê? É comprar uma ação barata, é comprar uma ação de uma empresa que cresce, que tem baixo endividamento, na verdade, que tem pouca volatilidade, né? E que está passando por um bom momento de preço. Ou seja, essa empresa não existe. Né? Ou seja, essa empresa é um sonho de uma noite de verão. Mas existem momentos que a gente chega muito próximo disso. E são os ciclos econômicos que já foram bastante citados aqui. Né? Vários dos cases que foram citados aqui, na verdade, estão na nossa carteira long. E é exatamente isso o que a gente faz. A gente procura, a gente constrói um ranking, né, relativo, tá, das empresas que são mais baratas, que estão, na verdade, com endividamento baixo, na verdade, que estão bem organizadas, societariamente falando, que estão, na verdade, gerando fluxo de caixa positivo, né, que estão passando por um bom momento de preço. E aí você, ao construir esse ranking de relativo, a gente atribui pesos para cada um desses papéis. Se você perguntar para mim, Roberto,
Qual que é a carteira de vocês hoje, que vocês estão hoje no fundo? Eu vou falar para vocês, eu não tenho a menor ideia. Né? Por quê? Porque eu estou preocupado em sempre estar com essas empresas, com essas características que eu estou aqui colocando para vocês. E não é que a gente fica o dia inteiro, né, que né, se apelidou de high frequency, né, que é alta frequência, que eu fico trocando posição. Não. Tem papéis que estão na nossa carteira há anos. Né? Há anos. Obviamente, diminui, o peso aumenta, diminui. E a gente faz essa troca de carteira, a gente mexe a cada 15, 20 dias. A gente não faz isso todo dia. Mas porque a gente ia ficar louco e o custo de você trocar esses papéis de corretagem, ele seria muito alto. Mas olha que interessante, e até meus novos colegas aqui, né, vale até como reflexão. A gente conseguiu, na verdade, com toda essa operação que a gente está fazendo e com o uso da tecnologia, a gente é uma das poucas gestoras hoje no país que o nosso custo de trading ele é negativo. Ou seja, hoje eu estou gerando para o investidor nosso, até a data da semana passada, 4 milhões de retorno positivo no trading. Ao invés de eu estar gastando dinheiro, o que a gente faz? A gente, pelo nosso modelo, a gente sabe quais ações vão sair do portfólio. Então eu pego, na verdade, e eu empresto esses papéis para o mercado. O que eu ganho nesse empréstimo é maior do que o meu custo de trading. Então eu gero, na verdade, esse ano, se você for analisar, eu estou falando que eu vou chegar perto aí de 16, 17 milhões de reais só no fundo que é adequado ao RPPS, né, que é o fundamento, né, de retorno para o investidor, dado que a gente consegue fazer usando toda essa parte de tecnologia nossa. Tá? Apanhando um pouco aqui. Ops, agora passou. Voltando. Enfim, como eu estava falando aqui para vocês, né, vocês conseguem ver bem, a nossa preocupação aqui, na verdade, não é, na verdade, estar em papel específico. É estar, na verdade, naquele fator, ou seja, que explica o retorno daquela ação, que melhor se ajusta àquele ciclo econômico. E como vocês podem ver, né, a gente tem isso aqui feito com uma base de dados desde 2004, ou seja, são 20 anos aí de histórico, que eles se alteram ao longo do tempo. Né? Então, o que eu falei para vocês, eu quero estar em papéis que estão passando por um bom momento de preço, eu quero estar em papéis que tem, né, que são empresas que o balanço apresenta crescimento, eu quero estar em papéis baratos, aí você pode usar qualquer métrica, preço sobre lucro, price to book, EV sobre EBITDA, quer dizer, tem várias, né, métricas que você consegue usar, na verdade, a gente acaba usando todos, né, depois aqui, hoje a gente só tem meia hora, né, eu vou ficar explicando todo o processo, seria uma coisa, mas depois, se alguém quiser falar um pouco mais, a gente fala disso. Papéis que chacoalham menos, papéis que tem, né, olhando para o macro, então, o que a gente faz? A gente olha não só para o ex-post, né? A gente, na verdade, olha o todo. Então, a gente olha passado e olha o futuro. Então, a gente usa o macro, na verdade, para fazer, né, para quantificar, na verdade, o tamanho daquela posição fatorial que eu vou ter. E andando aqui na história, né, como é que eu traduzo isso? Né? Todo mundo fala assim, Roberto, tecnologia e tal, não, mas eu não estou entendendo nada do que você está falando. Né? Se vocês olharem aqui para cá e olhar o que a gente faz, dê uma olhada no que a gente está aqui. Hoje, na verdade, por exemplo, como o nosso fundo está posicionado, né, em termos setoriais, olhando para aquela história de fator. E ele está exatamente, né, ajustado ao ciclo econômico que a gente está vendo. Ou seja, falou-se muito aqui, por exemplo, de Eneva. Né? Eneva está dentro da categoria de utilities, né, e é, sim, um dos papéis que está dentro da nossa carteira. Ali o que vocês estão olhando, na verdade, é o peso de cada fator que leva, na verdade, ao tamanho de peso que eu quero ter, na verdade, de cada setor. Tá? E depois vocês vão ver que eu vou chegar, na verdade, a nível individual por ação. Então, primeiro, na verdade, eu calculo o retorno dos fatores. Esses fatores vão me dar, na verdade, quais são, né, os setores que eu deveria ter. E depois ele vai nos levar, na verdade, aqui só tem as 10, eu coloquei 10 papéis aqui, né? E esses papéis, na verdade, vocês podem olhar, nenhum deles tem mais de 4%, ou seja, o fundo sempre será extremamente diversificado. Aliás, está todo mundo tirando fotos, se vocês quiserem, na verdade, depois
a apresentação ela é pública, né? A gente aqui, as minhas colegas Ariane e Tamires, né? A Ariane, inclusive, todo mundo conhece bem. Se precisarem da apresentação, a gente manda essa apresentação para vocês. Se vocês quiserem que a gente faz. Mas se vocês derem uma olhada, né? Você está muito ali no mundo quê? No mundo que a gente mente estava falando, ou seja, empresas, na verdade, exportadoras, né? Empresas principalmente no setor de proteína, a gente está no setor de seguros, porque, na verdade, o momento de juro alto, as empresas de seguro acabam gerando um fluxo de caixa muito forte, e a gente está, na verdade, no setor de utilities, que gera, na verdade, um retorno extremamente importante, mesmo no momento de juros altos. Tá? Vamos lá. O que a gente faz, então, depois com toda essa história aqui, né? Vocês lembram que eu tinha falado para vocês aqui? Ah, tá bom, Roberto, mas me fala uma coisa, qual é o retorno, né, do produto de vocês desde o início? Tá? Então, se você tivesse entrado no primeiro dia desse produto, tá, o retorno desse produto teria sido de 1.840% para o cliente nos quase 15 anos de história do fundamento. Tá? Então, assim, e sempre, na verdade, assim, vou te falar, nunca para. O inferno da tecnologia é que tem sempre coisa nova, quase todo santo dia. Né? É um eterno aprendizado, você está sempre se desafiando, mas o resultado que a gente faz é isso. E você consegue ver por fator. Né? Aqui eu estou te falando, se você pegar o Ibovespa, desde aquele dia que a gente estava falando, o Ibovespa deu 389%, o universo, que é aquele simplesmente qualquer pessoa pode fazer, você não precisa ser nada zerado em tecnologia, simplesmente compra todos os ativos, mesmo peso, sem, na verdade, tirando os papéis que não têm liquidez, o seu retorno teria sido quase o dobro do Ibovespa nesse período. E se você tivesse feito, na verdade, né, a carteira via o multifatorial, que é o nosso, você teria tido um retorno de quase 6 vezes o retorno, na verdade, do Ibovespa. Tá? Aqui está dividido por fator, quanto teria dado cada fator, ou seja, construir carteiras só de growth, só de valor, só de volatilidade. E a gente colocou, inclusive, várias métricas que são bastante utilizadas aí pela indústria, né, e por vocês nos comitês para analisar quem são os melhores produtos, o que serve, o que funciona, o que não funciona. Mas uma coisa muito interessante aqui, que talvez seja, né, graficamente olhando aqui, né, adivinhe qual que foi o pior resultado, mesmo você comprando um único fator. O pior resultado foi do Ibovespa. Né? Então, assim, independente que você entenda qualquer coisa do que eu esteja falando aqui, né, vocês conseguem visualizar graficamente de que estar comprado passivamente no Brasil não quer dizer que a bolsa é ruim, muito longe disso. Né? E aqui foi muito bem explicitado. Você precisa saber estar aonde você está investindo. O que a gente está falando aqui, passivamente, você buscar passivo no Ibovespa no Brasil, provavelmente você perderá dinheiro para os outros ativos e, quiçá, também até para a inflação. Tá? Aqui a gente, obviamente, só fez pelo retorno do long only. Né? Aqui a gente vai fazer... Deixa eu ver se eu consigo... Ele está para cá ou está para lá? Não está passando, peraí. Aí. Aqui a gente fez o inverso, mas é só um exercício, né, porque para a RPPS a gente não poderia fazer, na verdade, para as entidades ficar vendido. Né? Então, obviamente, a única coisa que a gente queria mostrar aqui é que o fator, né, separado, né, de pior desempenho no Brasil ao longo de 20 anos de história é o small cap. Né? Isso não é julgamento de valor nenhum, basicamente são dados. Né, do que a coisa. Obviamente você tem momentos, né, de alta, então você tem alguns picos, mas, obviamente, né, não é assim, o melhor ativo de forma geral. Eu não estou falando a nível de estar uma ação específica. Tá? Continua apanhando. Aqui. Tá? Aqui é a mesma coisa. Eu vou só fechar aqui. Vamos lá. E, para finalizar esse processo, né, falando um pouquinho do que a gente faz aqui do ciclo, isso aqui foi bastante colocado aqui, na verdade. Né? Então, a gente falou assim, existem basicamente 4 ciclos econômicos, né, de recuperação, expansão, desaceleração e contração, né, olhando a nível de bolsa. O momento de recuperação, né, normalmente você quer sempre estar nas empresas, como eu falei, né, mais baratas, que crescem mais, né, que obviamente a gente falou bastante de localiza aqui, que é importante, né, do tipo, a gente chegou a ver empresas aqui no Brasil em alguns momentos mais pesados, né, principalmente no final do ano passado,
onde a empresa valia menos que o patrimônio líquido da empresa. Né? Onde a empresa que ela tinha, na verdade, de valor na bolsa, se valia menos que o patrimônio líquido dela, ou seja, não faz sentido nenhum. E eu já vi na história desses 30 anos, empresas no Brasil valer menos que o caixa da empresa. Ou seja, também não faz sentido nenhum. Então, o que a gente coloca? Nesses 4 ciclos, normalmente, recuperação, quase nenhum investidor pega. Nenhum. Né? É abaixo de 5%. E esse ciclo ele é muito rápido. Né? Quem está aqui sentado diria que a gente estaria com o Ibovespa hoje com quase 11% de retorno nos primeiros 3 meses e meio? Né? Pelo tempo que eu acompanho a RPPS, que já são aí mais ou menos quase 15 anos da minha vida, acho que todos vocês que já tiveram renda variável fizeram reduções importantes aí nos últimos 12 a 24 meses. Né? E eu até brinco aí que eu fiz algumas apostas, a Ariane ali quer me matar, que eu acredito que esse ano, dando uma de mãe de Iná aqui para quem é mais antigo, que o Ibovespa provavelmente será o melhor benchmark de retorno de 2025. Podem me cobrar no final do ano. Com Trump, sem Trump e assim vai. Né? Muita gente vai falar, você está maluco. Mas depois, no final do ano, em dezembro, a gente tem tanto... Esse é o ano dos eventos. Né? No final do ano, a gente conversa, porque tem muito evento de RPPS esse ano ainda para rolar. Tá? Depois você passa, obviamente, pelo ciclo de expansão, onde, normalmente, você acaba vendo, né, a turma entrando. Né? Então, aí você começa a ver a entrada de investidores institucionais, RPPS, né, entrando. Quase no fim da expansão, já com a economia desacelerando, quem que entra? O varejo. Né? O varejo é sempre o último a entrar, né, nessa operação e sempre o último a sair. Então, ele está sempre entrando na hora errada e saindo na hora errada. Tá? Então, isso aqui é só um pouco um ciclo para vocês entenderem, né, um pouco. Eu também não vou me alongar aqui, porque não é muita história aqui. Continua apanhando. Acho que para cá ele não pega muito bem. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. E aqui, só para finalizar, tá? O que a gente fez aqui? A gente fez um estudinho aqui. A gente pegou, né, o produto que a gente distribui para vocês e a gente pegou os últimos 10 anos, tá, contando toda essa crise que passou. Tá? E a gente quis, nesse processo todo, falou, tá bom, mas resume aí o que vocês conseguiram fazer. O que a gente conseguiu fazer foi que, olhando para a média móvel, né, 60 meses e 36 meses, tá? Em 36 meses, olhando 36 meses, só uma vez em 10 anos, tá? O fundamento ficou no terceiro quartil. Uma vez. Tá? Ele ficou, grande parte dele, no primeiro e no segundo quartil. E quando você olha um processo um pouco mais longe, 5 anos, nenhuma vez esse produto ficou no terceiro quartil. O que a gente quer entregar para vocês, e o que é o motivo do nome ser constância, é que a gente quer, sim, entregar um produto que ele não estará andando no terceiro e quarto quartil. Ele vai estar sempre em primeiro lugar, segundo lugar. Não, ele não vai estar. Ele vai estar assim, sempre flutuando entre primeiro e segundo quartil. É isso que a gente quer fazer. A gente quer ganhar, na verdade, com o movimento dos fatores e não com o movimento das ações. É isso que trouxe o nome, é isso que explica o nome Constância, é isso que a gente faz. Tá? E para fechar aqui, né, esse mundo hoje já é um mundo bastante conhecido fora do Brasil. Tá? Só para vocês terem ideia, das 10 maiores gestoras do mundo, 8 já operam praticamente 100% de forma fatorial. Tá? Então, assim, é uma mudança radical na maneira como você faz gestão. Obviamente, num país como o Brasil, onde você tem 400 papéis e 180 com alguma liquidez, existe muito espaço ainda para você fazer de forma fundamentalista. Agora, quando você começa a ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 ativos, como é que você faz isso de forma manual? Tá? Então, isso aqui é só um pouquinho do que eu queria falar hoje. Obviamente, o tempo ali está se esgotando, a gente tem que abrir para perguntas. Mas eu queria agradecer o tempo de vocês aí, a disponibilidade, e qualquer coisa a gente está aqui, né, durante o evento aí para responder eventuais questionamentos que vocês tenham. Obrigado, gente. Bom, pessoal, obrigado aí, Roberto, pela bela explanação aí. E a gente tem mais uns 15 minutinhos aí para perguntas.
Se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta para eles aqui, está aberto aí para vocês. Ninguém? Bom, eu vou fazer uma. Bom, diante aí, vocês estudiosos nessa área de renda variável, no momento que a gente está vivendo de incertezas na economia, eu queria, vamos supor, o que vocês pensam que os RPPS hoje talvez poderiam estar investindo nas empresas pequenas ou nos small caps ou nas blue chips, nos fundos que possuem mais concentração nessas empresas? Começo por aqui, então, na ponta. O que a gente tem visto, né, é que várias empresas, né, ele comentou agora do setor elétrico também, né, que é uma participação importante, né, a gente comentou sobre a Eneva. Eu costumo falar que se a gente gosta de inflação mais 7,5, você tem hoje empresas na Bolsa, né, no setor elétrico, que negociam inflação mais 12, em média. Então, isso deveria ser algo... e com liquidez, né? Então, assim, a gente tem hoje empresas no setor de infraestrutura, energia elétrica, concessões rodoviárias, né? A gente está falando aí também até algumas empresas também de telecom, shoppings, que tem hoje taxas internas de retorno real que superam aí 10%. Tá? Então, esses são setores que a gente gosta bastante. Agora, conforme foi colocado, né, até a questão dos ciclos econômicos, né, a gente está no momento realmente em que o PIB está desacelerando em relação ao ano passado, os juros estão ainda subindo, né, e isso, obviamente, o mercado já está precificando e está precificado já em muitas dessas empresas. Agora, o cenário para frente, né, e aí eu concordo, também sou otimista, eu não vou apostar, né, eu teimo, mas não aposto. Mas eu acho que no final do ano também a gente vai ter aí a Bolsa andando super bem e a gente vai estar entrando num ciclo e o que o mercado antecipa, né, só lembrando, né, o mercado não vai ficar esperando os juros começarem a cair para aí começar a se posicionar. O mercado já está se posicionando, vide a rentabilidade que a gente já está tendo em renda variável neste ano, né? Então, o que a gente tem falado é para gradualmente ir alocando um pouquinho mais em ativos de risco. Eu acho que tem algumas empresas small caps que podem começar realmente a ganhar tração aí ao longo dos próximos trimestres, tá? Algumas delas já começaram, né? Se você decompor essa alta do Ibovespa agora deste ano, você vai ver que essas empresas mais ligadas à economia doméstica e de menor capitalização, as small caps, estão tendo uma performance melhor do que as large caps. Tá? Obviamente, as large caps aí são muito... a gente fala de uma Petrobras, fala de uma Vale. Então, eu acho que a gente está começando, né, o ciclo muda de A para B de um dia para a noite. Ele vai realmente fazendo essa migração de uma forma gradual e lenta, e eu acho que a gente está no meio desse ciclo. Tá? Então, acho que ter, obviamente, empresas large caps ligadas a setores que têm taxas internas de retorno muito bons, como eu falei, setor elétrico, shoppings, concessões, mas também começar a olhar para algumas empresas, eu também concordo, acho que nós três aqui gostamos bastante de Localiza. Eu acho que essas empresas mais ligadas à economia doméstica, mais sensíveis à redução de taxa de juros e mais sensíveis à economia ainda andando bem, elas podem ter uma performance bastante importante. Tá? Pelo menos essa é a visão que a gente tem lá na 20. Obrigado. Alguém? Não? Bom. Se me permitir, eventualmente, só um complemento aqui, que eu acho que, obviamente, essa questão de empresas pequenas ou empresas grandes, acho que é um ângulo para a gente pensar na Bolsa hoje, mas eu acho que o que a gente tem que reconhecer é que ainda tem muita incerteza no cenário. Um lado político que é incerto, tem esse lado macroeconômico no Brasil e no mundo que é incerto. Então, pelo menos, o que a gente tem tentado fazer na Velt, que acho que tem a ver com as empresas de infraestrutura, de energia, quais negócios são menos sensíveis a esse cenário macro? Quais empresas estão menos endividadas? Quais negócios dependem menos da atividade econômica indo muito bem? Então, tem alguns negócios que têm como característica que dependem muito mais
da história micro da empresa, da capacidade dela de crescer naquele setor. E esse setor talvez não seja tão impactado assim por esse lado mais macroeconômico. Então, cuidado que a gente tem tentado ter na Velt, na hora de construir um portfólio, de pensar nas melhores oportunidades para estar exposto às ações, é tentar olhar quais empresas estão menos suscetíveis a essas questões macro. E acho que hoje, no nível de preço que a gente vê a Bolsa, tem algumas oportunidades boas da gente explorar. Tem todas as empresas de energia, a gente falou de Eneva como um nome, tem vários distribuidores de energia que são casos interessantes, Localiza, falamos de vários nomes que acho que podem ter um pouco dessas características, né? Mas eu acho que volta um pouco para a mensagem de vários dos painéis aqui, pessoal, que eu acho que, nesse momento de tanta incerteza, diversificar, mesmo dentro de renda variável, é uma estratégia importante. Ter uma estratégia fatorial, acho que ajuda muito o portfólio de vocês. Ter uma estratégia mais focada em dividendos, é um outro caminho interessante. Ter uma outra estratégia mais focada em empresas domésticas, pode ser um caminho que ajuda no portfólio de vocês. É muito difícil a gente ter clareza qual dessas estratégias vai funcionar melhor daqui para frente. Mas esse portfólio diversificado acho que acaba tendo um papel super importante assim, para a carteira de vocês. Obrigado. Bom, então, em nome da APPREM, eu gostaria de agradecer aí a disponibilidade de vocês, o Luiz, o Daniel, o Roberto, e agora entregar um mimo para vocês aí, Obrigado, Roberto. Obrigado. Obrigado.